responsabilidade, o chamado. E, irmãos, o chamado é algo que Deus confiou a cada um de nós. É o que Deus concedeu a cada um de nós, uma responsabilidade. E a questão é, quantos de nós temos nos responsabilizado pelo aquilo que o Senhor nos confiou, pelo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos? Essa é a pergunta. Quantos de nós temos exercido aquilo que o Senhor nos chamou a fazer? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As pessoas, muitos desprezam o seu chamado, desprezam aquilo que Deus confiou a cada um de nós a fazer. Muitos até começam, muitos até dão início ao seu ministério, mas em meio à caminhada, ao se deparar com o tamanho do preço, da renúncia, e que terá que largar muitas coisas, acaba desistindo de servir a Deus, porque não quer se responsabilizar, não quer ter um compromisso com o Senhor, não quer ter uma responsabilidade com a obra de Deus. E é o que temos visto muito ultimamente, né? Pessoas se acovardando do seu chamado, entregando seu ministério, escandalizando, né? Infelizmente, o Evangelho hoje em dia virou um centro de atrações. Estava até vendo ontem sobre a questão do evento que teve, onde estavam premiando, vamos dizer, os melhores pastores do ano, os melhores pregadores. Onde que já se viu isso? O melhor pregador do ano? Onde encontramos isso na Bíblia, né? Se encontrava até um rapaz, um cristão também, meio que protestando contra isso, né? Eu mandei até para o irmão Júnior sobre essa questão, onde o cara se encontrava revoltado com essa atitude das pessoas estarem elegendo melhores pregadores, melhores pastores, né? Que é algo que não se existe. Devemos reconhecer que não somos nada e que é o Senhor quem nos usa e quem nos sustenta. A responsabilidade, o chamado é uma responsabilidade que Deus entrega a cada pessoa. Todavia, muitas pessoas não cuidam do seu chamado, né? Como eu acabei de falar, quantos de nós temos nos responsabilizado por aquilo que o Senhor nos entregou, por aquilo que o Senhor nos confiou? Se formos ver, ou melhor, cada um de nós aqui tem um chamado, cada um de nós aqui foi confiado por Deus uma responsabilidade, algo que devemos fazer em prol do reino. Mas a pergunta é, quantos de nós temos exercido, temos tido responsabilidade por esses talentos que o Senhor nos confiou? Essa é a questão. Porque muitos têm chamado, mas têm permanecido com eles enterrados, muitos por medo, outros por não quererem nada com Deus. E essa é a questão, que muitas pessoas não sabem o tamanho da responsabilidade, o tamanho do preço que é isso. Por quê? Porque um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós isso que Ele nos confiou, isso que Ele entregou em nossas mãos para que possamos fazer, pois Ele confiou uma responsabilidade em nossas mãos, que é de ganhar almas, de levar a palavra, de pregar o Evangelho, assim como Ele diz em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, muitas pessoas têm perdido o seu chamado, têm deixado de lado a sua responsabilidade. Como eu falei, muitos por medo, outros por não quererem ter uma responsabilidade, não quererem ser responsáveis, e acaba que com isso está prejudicando não só a si mesmo, mas como também as pessoas próximas, a parentes, amigos, pessoas que se encontram neste mundo, que necessitam de uma palavra levada por eu, por você, seja lá quem for. Mas são poucos os que têm se comprometido com o Senhor, são poucos que têm cumprido com esse compromisso confiado por Deus, têm se acovardado, têm sido homens e mulheres covardes.
E o pior de tudo é que o preço para essas pessoas é alto, é caro. Por quê? Porque está enterrando o seu talento, está fazendo não aquilo que o Senhor mandou. Muitas pessoas não cuidam do seu chamado, o desprezando e o abandonando, não entendendo que não se trata apenas de uma decisão que só prejudica a si próprio, mas outras pessoas. Deus, Ele levantou pessoas com chamados para cuidar de outras pessoas, ajudando e trazendo edificação a essas pessoas. Então, como eu falei, muitas pessoas não entendem que não estão prejudicando só a si mesmo, mas como também as demais pessoas, porque está se negando, está se recusando a ser usado pelo Senhor, a fazer aquilo que o Senhor o chamou a fazer, ao que o Senhor confiou. Como muitos têm desistido do chamado de pregador, e quantas pessoas não irão perecer por causa da covardia de si mesmo, porque não quis levar a palavra? Quantas pessoas não irão se perder por, como se dizer, uma irresponsabilidade minha, que eu não quis levar a palavra a essas pessoas, eu não quis levar a palavra a essas pessoas que estão perdidas na droga, eu não me responsabilizei de pregar para elas que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que renova. Então, o sangue dessas pessoas será cobrado na minha cabeça, porque era responsabilidade minha levar a palavra de salvação, a palavra de arrependimento e de renovação a essas pessoas. Mas o que acontece? As pessoas têm se negado. Por isso, quando não tem responsabilidade, abandonam aquilo que devia investir, muitas pessoas vão se perder por causa da escolha desse servo, que será chamado servo mau e perverso, porque não pensou nas pessoas que poderiam ser alcançadas com o que Deus o entregou. Antes foi covarde e abandonando o seu chamado, ou seja, o Senhor nos chamou a investir em almas, a investir aquele tesouro, aqueles talentos que Ele confiou a nós, para que possamos, através deles, alcançar vidas. E algo interessante é que muitos até começam, algo interessante de se ver é que muitos até de princípio pedem a Deus para serem usados, pedem a Deus para serem levantados, para fazer a obra, mas, como eu falei, ao sentirem o preço do chamado, o peso da cruz, eles abandonam o chamado. As pessoas, muitos não têm ideia da responsabilidade que é, do preço que é, do preço que tem a unção. E muitos querem ser usados, mas acham que é de toda forma. As pessoas acham que o chamado se baseia somente em você vir à igreja, como o irmão Davi falou agora há pouco, vestir uma saia comprida, paletó, a gravata, tamanho debaixo do braço, mas não, vai além. É algo que requer perdas, é algo que requer renúncias, se você quiser realmente ser usado. E as pessoas não entendem o preço que é, e até muitos até desejam, eu quero ser usado para pregar a palavra, mas a pergunta é: o quanto você tem meditado na palavra diariamente para ser um pregador? Eu quero ser um levita, mas a pergunta é: o quanto você tem ensaiado louvores e também se consagrado? Porque o louvor sem unção é apenas uma música qualquer, requer a unção para que possa tocar a vida de pessoas. Eu quero ser usado para expulsar demônios, mas a pergunta é: o quanto você tem se consagrado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem orado e se separado deste mundo para obter essa unção, para manter esse chamado, esse ministério? É uma responsabilidade alta que muitos não entendem e até querem entrar de todo jeito, sem ter a responsabilidade para manter. É de igual
Uma pessoa que quer, vamos dizer assim, que é um emprego, que é um exemplo que o pastor muitas vezes usa, chega na empresa pedindo um emprego, até se mostrando disposto, mas ao receber, ele passa a desprezar aquilo que recebeu, passa a exercer o seu emprego naquela empresa de todo jeito, faltando com respeito com os demais, com os superiores. Então isso é o que tem acontecido. As pessoas pedem ao Senhor unção, pedem ao Senhor revestimento, pedem ao Senhor para serem usados, mas não estão dispostos a se responsabilizar por aquilo que Deus lhe dará, ou por aquilo que Deus lhe entregou, porque a questão maior não é você receber, mas se você manter, porque quanto mais você recebe, mais aumenta a responsabilidade, mais aumenta o preço, mais aumenta as cobranças. Então o problema maior vai ser você manter aquilo que você tem pedido. E a pergunta é: nós temos sido responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou, pela obra que o Senhor colocou em nossas mãos, pelas almas que o Senhor confiou para que possamos cuidar delas e conduzi-las ao reino de Deus? É complicado, irmãos. Onde posso encontrar que meu chamado não envolve só a mim? Temos, por exemplo, Jonas, onde uma cidade toda estava em erro, e Deus o envia para lá, para que ele viesse anunciar a mensagem do Senhor, e aquelas pessoas viessem a se arrepender. O exemplo de Jonas é o exemplo mais claro dentro da Bíblia, que o nosso chamado não envolve somente a nós, mas muitas pessoas, né? Porque quem conhece o livro de Jonas sabe bem que Jonas foi enviado à cidade de Nínive para levar a palavra de arrependimento, para que aquela cidade viesse a se arrepender de seus pecados e o Senhor viesse a lhes perdoar, mas ele tomou o rumo contrário, não se importando com aquelas almas, não se importando que aquelas almas iriam ser lançadas no inferno eternamente por uma irresponsabilidade dele, por ele não querer levar a palavra. Então aí nós aprendemos que o nosso chamado vai além do que nós imaginamos, e que se nós não tomarmos cuidado e não formos responsáveis, nós levaremos muitas almas ao inferno e arcaremos com a consequência disso. Porque ai de mim, ou ai de cada um de vocês, se formos motivo de uma alma descer ao inferno por uma irresponsabilidade, por um escândalo, por um mau testemunho. Ai de cada um de nós se fizermos a obra do Senhor fraudulosamente. Então essa é a minha palavra de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade.